Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, ele é o único no Novo Testamento. Ele é considerado um livro histórico, pneumatológico, missiológico, eclesiológico, porque ele aborda todas essas disciplinas no livro de Atos. Nós temos em Atos como o evangelho vai de Jerusalém até Roma. E apesar de chamar Atos dos Apóstolos, não é de todos os apóstolos, só praticamente 2 apóstolos se destacam, Pedro e Paulo, Atos 1 ao 12, o ministério de Pedro, e de 13 a 28, o ministério do apóstolo Paulo. Além disso, o ministério de 2 diáconos também são destaques, o de Estevão e o de Felipe. João aparece no livro de Atos, mas sempre do lado de Pedro, e João não fala nada no livro de Atos. Então, nessa lição 3, nós vamos abordar os ministérios de Pedro, João e outros apóstolos. Atos, capítulo 3, verso 1, do capítulo 5 ao verso 42. Algumas pessoas acham que coisas ruins não deveriam acontecer aos crentes, mas Deus usa nossas batalhas para nos aperfeiçoar. A música do violão só aparece se alguém tocar as cordas. O suco das uvas só pode ser provado se alguém esmagar a uva. A farinha só é produzida se alguém moer o trigo. A madeira só produz calor se a árvore for queimada. O melhor dos crentes só aparece quando sofremos. Doris Wood tinha visão ruim. Ela podia ver apenas 50% com um olho e 20% com o outro. Isso a fez usar óculos muito grossos. Então, um avivamento veio ao seminário que ela frequentava, o Central Bible Institute em Springfield, Missouri. O poder de Deus era grande. Em vez de ir às aulas, professores e alunos passavam tempo em oração e adoração. Enquanto orava, parecia que uma voz dentro dela dizia: Doris, tire os óculos. Ela não fez nada. As pessoas oraram pelos seus olhos muitas vezes, mas sua visão nunca melhorou. Então a voz falou novamente: Doris, tire seus óculos. Mais uma vez, ela duvidou que Deus estivesse falando com ela. Finalmente, a voz veio pela terceira vez. Ela respondeu: se eu os tirar, nunca mais quero usá-los novamente. Naquele momento, ela teve uma visão de Cristo na cruz. O sangue escorria de suas feridas. Em sua visão, Doris pegou um pouco do sangue e colocou nos olhos. A presença de Jesus foi muito real para si. Mais tarde, ela nem pôde lembrar-se de ter jogado longe os óculos e foi curada instantaneamente. Durante aquela visão, ela orava em uma das línguas desconhecida. Doris nunca mais precisou dos óculos. Seu irmão, o pastor George Wood, é um dos autores desse livro e ele se lembra de ter visto a bela mudança nela. Os atos do Espírito Santo continuam em nome de Jesus e eles atraem os sinceros a Cristo. Nessa lição, nós vamos abordar 5 textos. Falaremos sobre Pedro e João, que ministram a um pedinte aleijado, Atos capítulo 3, na porta do Templo Formosa. Depois falaremos de Pedro, como ele fala com a multidão, o sinédrio e a igreja.
Depois trataremos o crescimento da igreja por meio da união e pureza. No texto 4, abordaremos o crescimento da igreja por meio de sinais e maravilhas. E no texto 5, o crescimento da igreja por meio da perseguição. Vamos a cada texto, então. Texto 1. Pedro e João ministram para um pedinte aleijado. Atos, capítulo 3, verso 1 a 10. Lucas já nos diz que os apóstolos fizeram muitas maravilhas e milagres. Atos 2, 43. Agora ele nos dá um exemplo. Ele conta sobre Pedro e João curando um mendigo aleijado. Esse é o único milagre que Lucas escreve em detalhe, em Atos, capítulo 3, do verso 1 ao 7, pois ele é como a dobradiça que abre uma porta. Este milagre leva os crentes de Jerusalém para Roma, como a perseguição começou a aumentar após esse milagre, porquanto a cura do mendigo aleijado é um milagre muito especial no livro de Atos. A maior parte do capítulo 3 e 4 de Atos está relacionado à cura do mendigo ou do coxo aleijado. Vejamos aqui 6 verdades relacionadas a esse milagre. Primeira verdade: a fé das pessoas matura devagar. Diz Lucas, e Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Atos 3:1. Havia muitos sacrifícios de animais que era feito todos os dias no templo em Jerusalém. Entre esses sacrifícios havia 2 sacrifícios de holocausto pela nação de Israel. Um sacrifício era feito pela manhã e o outro ao entardecer, quase à noite. O dia judaico começava às 6 da manhã, a primeira hora, portanto, corria entre as 6 e as 7 da manhã, e judeus piedosos oravam cedo. Em seguida, eles oravam novamente por volta das 15 horas, que corresponde à nona hora do dia, ou 3 horas da tarde, que é quando vai se dar esse evento contado aqui. Lembre-se que Daniel orava todos os dias também nessas ocasiões, Daniel 9, versos 20 a 21. Além disso, alguns gentios, como Cornélio, que temiam a Deus e respeitavam a Deus, esses também oravam todas as manhãs e tarde. Atos capítulo 10, verso 2 e 3 e Atos 10, verso 22. Pedro e João foram ao templo orar. Eles chegaram logo após o sacrifício da tarde, que em forma de contar as horas do dia corresponde ao meio da tarde aproximadamente. Esse verso de Atos 3:1 é como a tampa de uma panela. Ela encobre muitas coisas. Veja que os cristãos judeus ainda iam ao templo, semana após semana, e quem sabe dia após dia. Eles ainda estavam praticando as leis do Antigo Testamento que Jesus veio cumprir. Mais tarde, o livro de Hebreus enfatiza que o Novo Testamento é melhor do que o Antigo, e temos um altar melhor, e um sumo sacerdote melhor, um sacrifício melhor e um templo melhor. A carta aos Hebreus ensina que não há mais necessidade de sacrifícios do Antigo Testamento e que Jesus é o alvo para o qual a lei aponta. Romanos 10, verso 4, o fim da lei é Cristo. A igreja notaria isso à medida que amadurecesse, mas em seus primeiros dias, os crentes continuaram a orbitar o templo em Jerusalém. Leia Atos, capítulo 21, versos 16 a 26. Vemos também ali Tiago e os presbíteros da igreja de Jerusalém, que disseram a Paulo que todos os cristãos judeus ainda seguiam a lei.
Atos 21, 20. Eles aconselharam Paulo a ser purificado pela lei. Ele fez um voto. Provavelmente ele comprou 8 pombos e 4 cordeiros para sacrificar no templo, de acordo com Números 6, 9 ao 12. Paulo fez isso para agradar os crentes que ainda estavam sob a lei. Jesus morreu para libertá-los da lei, mas eles ainda viviam sobre ela. A fé e o entendimento amadurecem lentamente. Quando recebemos a Cristo, não vemos todas as mudanças que Ele fará em nossas vidas. Não temos de imediato um novo conjunto de ideias que cai em nossas mentes de uma só vez. Por um lado, tornamos novas criaturas em Cristo, 2 Coríntios 5,17. Deus perdoa nossos pecados. Nós nascemos de novo, começamos a pensar de uma nova maneira, começamos a desenvolver valores espirituais em vez de valores mundanos. Mas, por outro lado, o novo nascimento é apenas o começo, é o ponto de partida do nosso crescimento espiritual. Então, linha sobre linha, ganhamos conhecimento. Às vezes, nosso crescimento espiritual é difícil de ver. É como o crescimento lento e silencioso do milho. Marcos 6, 4, verso 26 a 29. Mas o crescimento é certo para quem segue Jesus. Você conhece algum crente cuja teologia precisa amadurecer? Alguns crentes ainda pensam que a malária, a cólera, a poliomielite são causadas por demônios. Eles ainda não entendem que os comprimidos e as vacinas previnem essas doenças. Alguns acham que não é espiritual estudar a Bíblia. Eles rejeitam os professores, as escolas bíblicas. Alguns descrentes até são pastores. Eles pregam o primeiro texto que encontra quando abrem suas Bíblias. Eles não entendem versículos como Daniel 9:2, Efésios 4:11 e 2 Timóteo 2:15. Eles quiseram ser alfabetizados, mas não querem que alguém os ensine a estudar. Eles querem ensinar outros, como Paulo ensinou a Timóteo, 2 Timóteo 2:2. Mas eles próprios se recusam a ser ensinados. Alguns crentes pensam que é errado comer certos vegetais ou carnes. Eles ainda não cresceram na liberdade de 1 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 5. E o que mais direi? Não tenho tempo para falar sobre aqueles que não ensinam a Bíblia às crianças, ou daqueles que impedem os pecadores de entrar nas igrejas, ou dos que insistem em não lavar os pés, ou a respeito dos que oram aos mortos, ou daqueles que dormem com cadáveres, ou daqueles que usam versões da Bíblia que eles não podem entender, ou daqueles que se apegam a costumes humanos que contradizem as Escrituras, ou daqueles que se recusam a orar com a família de um pecador que morreu, ou ainda daqueles que pensam que um crente sofre apenas quando peca, ou daqueles que pensam que os mais pobres são os mais espirituais. Você quer ajudar esses crentes a amadurecerem sua teologia? Então ame-os, seja paciente com eles, ore por eles, estude a Bíblia com eles. Deus vai ajudá-los a amadurecer com o tempo. Mesmo homens espirituais, como os apóstolos, amadureceram devagar. A fé e o entendimento amadurece lentamente. Vamos à segunda verdade. Algumas pessoas têm grandes necessidades.
O que sabemos sobre o pedinte? Sabemos que ele tinha mais de 40 anos, de acordo com Atos 4:22. O Dr. Lucas nos conta que esse homem era aleijado desde o nascimento, Atos 3:2, e Colossenses 4:14. Ele nunca tinha andado, nem mesmo um passo. Todos os dias as pessoas o carregavam para onde ele costumava pedir dinheiro. Algumas pessoas têm um diário. Todos os dias elas escrevem nele algum pensamento, sentimento, oração ou algo que aconteceu. Suponha que o aleijado tinha um diário e o coloque no lugar daquele homem. Pense por alguns instantes em como foi viver a sua vida. Sente-se no chão, imagine-se vivendo o que está escrito na tabela a seguir. Vamos, um diário do mendigo aleijado curado por intermédio de Pedro e João. Idade, 11 anos. Data, 1. Quem sabe ele escreveria assim: hoje é meu aniversário de 11 anos. Ainda choro quando vejo outras crianças brincando. E dói quando as pessoas jogam moedas na sujeira ao meu lado. Elas agem como se estivessem jogando ossos a um cachorro. Será que eles não percebem que eu sou uma pessoa? Ou talvez eu seja menos que uma pessoa? Idade, 16 anos. Data, 6. Estou aprendendo a pedir dinheiro. Algumas pessoas dão mais se eu parecer muito triste. Também mantenho meus pés onde elas possam ver, mas a forma como olham para eles me deixa envergonhado. O destino me forçou a mostrar o que mais desejo esconder. Idade, 21 anos. Data, 11. Talvez não seja o melhor lugar para pedir dinheiro. Pessoas sempre olham para esse portão enorme ao invés de para mim. Queria ter só um pouquinho do ouro que usaram para fazer esse portão, mas o ouro é para construções, bronze é para pendentes. Idade, 26 anos, data, 16. Esse lugar fede. Estou cansado de sentir o cheiro do que os animais deixam para trás. E há tanta poeira das pessoas que passam por aqui. Idade, 31 anos. A vida é muito entediada. Deve ser bom ir ao templo. Imagino como deve ser lá dentro, como deveria saber ler. Idade, 36 anos. Data, 26. Alguns acham que consigo muito dinheiro. Gostaria de trocar lugar com eles. Eles podem viver em um barraco escuro e comer pão seco sozinho. Eles jamais poderiam esperar por alguém que os carregasse até o banheiro 2 vezes ao dia, como seria bom poder trabalhar e não ter que pedir. Idade, 41 anos. Dia 30. Havia muito barulho vindo do templo alguns dias atrás. Algumas pessoas me disseram que o profeta, chamado Jesus, curou muitos aleijados e cegos. Disseram que eu era um grande pecador e eu teria me ajudado. Então, mas todos se esqueceram de mim. Ninguém me carregou da Porta Formosa até o templo. Agora eles dizem que ele foi crucificado. Minhas esperanças morreram hoje quando ele morreu. Pedintes não são as únicas pessoas com necessidades. Ao nosso redor existem pessoas machucadas. Algumas pessoas são aleijadas, cegas, surdas ou mudas. Outras são pobres, doentes, famintas, nuas ou então presas. Algumas são ricas e saudáveis, mas vazias e solitárias. Outras são desencorajadas. Algumas pessoas vêm de lares com famílias divididas. Muitos estão perdidos sem Cristo. Você percebe que as pessoas ao seu redor são mais machucadas ou necessitadas? Vamos à terceira verdade. Deus nos chama
para notar aqueles que estão necessitados. Antes de seguir adiante, vamos ter uma breve aula de história sobre o templo de Herodes. Comece vendo a porta, formosa na imagem a seguir. Ela era a entrada para a área do templo. Do lado de fora era o pátio dos gentios, pois eles eram proibidos de subir as escadas e passar pela porta. Escritos em grego e latim, avisavam os gentios de que não deveriam seguir em frente. A porta, formosa, separava o átrio dos gentios e o das mulheres judias. As mulheres judias poderiam cruzar aquela porta e chegar ao lugar onde havia as caixas da oferta. Marcos, capítulo 12, versos 41 a 44. Mas apenas os homens judeus poderiam continuar dali. Os homens subiam as escadas e entravam no átrio dos judeus. Uma vez ao ano, na festa tabernáculo, os homens judeus podiam andar ao redor do altar, no pátio dos sacerdotes. A porta formosa tinha cerca de 23 metros de altura. Eram duas portas duplas enormes, provavelmente feitas de bronze. Flávio Joséfo diz que o portão continha ouro e prata em algumas partes, também e que era mais valioso que os outros portões. Cobertos completamente em ouro ou prata, a porta formosa pode ter inspirado ao portão dourado que era próximo a ela. É fácil passar por alguém com necessidades sem perceber. Muitos viam o belo portão, mas não viam o pedinte. Pedro e João provavelmente andaram por esse portão quase todos os dias, Atos 2, verso 46, e o pedinte aleijado foi carregado para lá todos os dias, Atos capítulo 3, verso de número 2. Eles já haviam passado por ele muitas vezes, talvez até falado com ele alguma vez, ou quem sabe, fosse como aqueles que não davam atenção. Mas note o que Lucas nos diz. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Atos 3, 4. Esse é um verso maravilhoso. É uma coisa ótima quando crentes focam nessas necessidades. Há muitas coisas que nos impedem de notar as pessoas necessitadas. Os crentes frequentemente vão à igreja e não veem as pessoas necessitadas ali. Às vezes estamos olhando para as lindas roupas que as pessoas usam. Outras vezes conversamos com nossos amigos. Às vezes pensamos em onde sentar. Outras vezes pensamos em cantar os hinos de que gostamos. Poderíamos fazer uma longa lista de motivos pelos quais os crentes ignoram os necessitados. Você vê pessoas necessitadas por onde passa? Você percebe pessoas necessitadas onde trabalha? Você passa o dia pensando nos seus próprios problemas? Existem pessoas necessitadas que você ignora todos os dias. Ore para que Deus direcione sua atenção às pessoas pelas quais você está passando. Vamos à quarta verdade. Cada um de nós tem algo para dar para os necessitados. O que você pode fazer por um mendigo? Você pode não ser capaz ainda de dizer ao mendigo, levanta e ande. Mas você ainda pode dizer a ele, o que tenho, isso lhe dou. Atos 3, verso 6. Cada crente tem algo para dar aos necessitados. Temos talentos diferentes. Nem todos ministramos às mesmas pessoas. Mas lembre-se de que a igreja é o corpo de Cristo na terra. Atos é a história do que Jesus continua a fazer
por meio do seu corpo na terra. Moisés não tinha muito. Ele não achava que os necessitados iriam ouvi-lo. Ele não sentia que tinha o suficiente para dar. Mas o Senhor lhe perguntou o que ele tinha nas mãos. Êxodo capítulo 4, verso 2. Era apenas um cajado de pastor. Mas quando Moisés obedeceu, Deus o usou. Quem teria pensado que o cajado de um pastor poderia ajudar? Mas foi o primeiro passo para libertar uma nação da escravidão. Deus quer usar o que você tem nas mãos. Um exército filisteu se erguia orgulhosamente em uma colina. De outro lado do vale, os soldados de Israel tremiam em outra colina. Golias desafiou qualquer um a vir lutar com ele. Davi sentiu Deus tocando seu coração. Ele era apenas um jovem e Golias era um gigante. Ele tinha mais de 3 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, sua armadura pesava cerca de 7 quilos. Como um jovem pode ajudar a conquistar um gigante? Mas uma funda e uma pedra foram suficientes. Davi se atreveu a tentar. 1 Samuel 17, verso 1 ao 58. Deus quer usar o que você tem nas mãos. Um profeta tinha o que comer, porque uma viúva deu do pouco, do quase nada que tinha. 1 Reis 17, verso 7 a 16. Uma multidão tinha o que comer, porque um menino deu seu almoço a Jesus. João, capítulo 6, versos 5 e 13. Não se desculpe pelo que você tem. Não tenha vergonha de ter pouco para ajudar os necessitados. Não há vergonha em ter apenas um pouco para dar. Mas é uma grande vergonha ter um talento e não usá-lo para Deus. Mateus 25, 14 a 30. Finalmente, vamos à quinta verdade aqui, não é? Quinta verdade, vamos lá. Se tomarmos um necessitado pela mão, Deus age. Leia, e diz Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Atos, capítulo 3, versos 6 e 7. As pessoas estavam dando muito dinheiro para a igreja, mas Pedro não estava usando o dinheiro para si mesmo. Portanto, ele não tinha prata e ouro. É um bom testemunho quando os servos de Deus não engordam com o dinheiro da igreja. Pedro não tinha prata nem ouro, mas ele deu o que tinha. Ele compartilhou a sua fé. Às vezes, sua fé em Deus é a maior ajuda que você pode dar a alguém que precisa. Foi preciso coragem para Pedro estender a mão para o aleijado, mas ele sentiu fé em seu coração. Portanto, ele estendeu a mão em amor. Deus não faz nada pelo mendigo aleijado até que Pedro estende a mão para ele. E Deus não ajudará aqueles ao nosso redor até que estendamos as mãos para eles. O poder era de Cristo, mas a mão era de Pedro. Vamos à sexta verdade. Deus trabalha por meio de coisas pequenas, muito mais do que podemos esperar. O pedinte aleijado estava mais do que um pouco feliz, e saltando, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Atos, capítulo 3, verso 8 a 10. Observe o efeito
desse milagre na multidão. Eles ficaram maravilhados e surpresos. Milagres ajudam a levar as pessoas a Cristo. 2.000 homens foram salvos porque um mendigo comum foi curado. Da mesma forma, multidões se voltaram para Cristo quando Pedro curou Enéas e Dorcas. Atos, capítulo 9, versos 35 e verso 42. Os sermões alcançam alguns, mas os milagres ajudam a confirmar a palavra de Deus. Nossa maior necessidade hoje não é um sermão melhor. Os pregadores precisam gastar mais tempo orando por poder para curar os enfermos. Os apóstolos passaram um tempo orando para que tivesse o poder de Deus. Eles sabiam que a pregação e os milagres trabalham juntos. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1 a 5. A igreja ainda precisa de milagres hoje, mais do que nunca. Existem tantas mensagens diferentes em que os pecadores não sabem no que acreditar. Uma imagem vale mais que 1.000 palavras. 5 palavras de ensino na igreja são melhores do que 10.000 palavras em uma língua desconhecida. 1 Coríntios 14, verso 19. E um milagre como uma mensagem clara do Evangelho pode valer 2.000 almas. Atos 4, no caso aqui, mais 5.000. Nem sabemos o nome do mendigo. A maioria de nós teria planejado um avivamento de uma maneira diferente. Talvez tivéssemos tentado ganhar o principal líder político de Jerusalém para Cristo. Ou podemos ter orado para que um homem rico fosse salvo. Ou talvez tivéssemos tentado obter dinheiro do governo. Mas Deus frequentemente trabalha de pequenas maneiras que não esperamos. Os pecadores prestam atenção quando a vida das pessoas muda. Nunca sabemos o que Deus fará por meio de nossos pequenos atos de obediência. Alguns servos obedecem e encheram potes de água. Por meio desse pequeno ato de obediência, Deus supriu as necessidades de uma festa de casamento. João, capítulo 2, verso 1 a 11. Pedro obedeceu e jogou o anzol no mar. Deus usou sua obediência para fornecer dinheiro para pagar seus impostos. Mateus, capítulo 17, verso 24 a 27. Ore para que Deus abra seus olhos para os necessitados. Então faça o que ele fala ao seu coração. Semeie a semente e deixe os resultados com ele. Pedro ouviu uma vozinha dizer-lhe que segurasse o aleijado pela mão. Ele cria nos dons espirituais e estava andando no Espírito. Portanto, ele obedeceu à voz interior. Deus fez o resto. O Senhor frequentemente faz mais do que esperamos quando ouvimos e obedecemos. Vamos aos exercícios desse texto 1. A cura do mendigo aleijado é um milagre muito especial em Atos. Por quê? Porque letra C, a perseguição começou a aumentar após esse milagre. 3:1, letra C, a perseguição começou a aumentar após esse milagre. Vimos em Atos 3:1 que os cristãos judeus aqui ainda iam ao templo semana após semana, letra A, ainda estavam praticando as leis do Antigo Testamento, letra B também está certo. Então, letra D aqui é a correta. Somente letra A e B estão corretas. 3:3. Os apóstolos passaram um tempo orando para... O
crescimento espiritual que por vezes é difícil. Letra C. Crescimento espiritual que por vezes é difícil. Marque C para certo e E para errado. C para certo e E para errado. 3, 4. Em seus primeiros dias, a igreja primitiva continuava a orbitar o templo em Jerusalém, certo? 3, 5. Tiago e os presbíteros de Jerusalém disseram a Paulo que todos os cristãos de Jerusalém ainda seguiam a lei, certo? 3, 6. Eles aconselharam a Paulo a ser purificado pela lei, certo? 3, 7. A fé e o entendimento amadurecem lentamente, correto? 3, 8. Quando recebemos a Cristo, vemos todas as mudanças que Ele fará em nossas vidas. Errado, não vemos tudo, vai com o tempo. 3, 9. Imediatamente temos um conjunto de ideias que vem de nossas mentes. Errado novamente. 3, 10. Tornamos novas criaturas em Cristo, certo? E começamos a pensar de uma maneira diferente, certo? 3, 10, certo? 3, 11, certo. Vamos agora ao texto 2. Pedro fala com a multidão, o sinédrio e a igreja. Atos, capítulo 3, do verso 11 a Atos, capítulo 4, verso 31. Pedro confessou que não poderia curar por suas próprias forças. Ele manteve o foco em Jesus. Atos 3, 12 a 13. O sinédrio percebeu isso. Pedro e João eram homens comuns. Eles não eram conhecidos por sua educação, mas o sinédrio percebeu que esses homens estiveram com Jesus. Vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos, capítulo 4, verso de número 13. O sinédrio sabia que Pedro e João não haviam frequentado a escola dos rabinos. Eles nunca haviam sentado sob a supervisão de um professor como Gamaliel. Assim, o sinédrio considerou Pedro e João leigos. Esses líderes judeus observaram que Pedro e João estiveram com Jesus. E as pessoas, certa vez, fizeram uma pergunta semelhante sobre Jesus. Como esse homem aprendeu tanto sem ter estudado? João, capítulo 7, verso 13. Jesus nunca estudou com um famoso mestre judeu, mas Deus tem muitos professores que não são famosos. Tanto Jesus quanto os discípulos estudaram as Escrituras com mestres. Pedro e João estiveram na escola do ministério com Jesus por mais de 3 anos, e Jesus é o maior mestre. Mas o sinédrio reconheceu apenas um tipo de escola. Foi a escola que eles frequentaram. Da mesma forma, existem muitos tipos diferentes de escolas hoje. Não vamos cometer o mesmo erro que o sinédrio cometeu. Não devemos olhar com desprezo as escolas que enfatizam o ministério. As escolas mais formais não são as únicas escolas. Os membros do sinédrio estavam errados em dizer que os apóstolos não tinham instrução, mas estavam certos em notar que aqueles crentes tinham passado tempo com Jesus. E essa é a melhor coisa que qualquer um pode dizer sobre um crente. Pedro e João viveram perto de Jesus e ele era o centro de suas mensagens. Cristo era o centro do ministério e da pregação apostólica. Vejamos esse quadro. Como Pedro descreve a Cristo. Ele descreve como o santo servo de Deus, em Atos 3:13 e Atos 4:27. Ele o descreve como santo e justo, em Atos 3, verso 14.
como o autor ou príncipe da vida, depende da tradução, Atos 3, verso 15, como a fonte de cura, Atos 3,16, como aquele esperando nos céus para retornar, Atos 3, verso 20 a 21, como o profeta que Moisés previu, Atos 3, verso 22 a 23, como aquele de quem todos os profetas falaram, Atos 3, verso 24, como filho de Abraão que traz bênção para toda a terra, Atos 3, verso 25, como Jesus Cristo de Nazaré, Atos 4, verso 10, como aquele a quem Deus ressuscitou dos mortos, Atos 4, verso 10, como a pedra angular que os construtores rejeitaram, Atos 4, verso 11, como o único que pode salvar os pecadores, Atos 4, verso 12. Vamos estudar 5 destaques aqui importantes do texto de Atos, capítulo 3 e 4. Primeiro destaque: Deus está disposto a perdoar todos os que se arrependerem. Uma multidão se reuniu para assistir o salto do mendigo aleijado. Eles ficaram maravilhados. Pedro viu uma boa chance de pregar. Uma cura ou um milagre é a melhor introdução do sermão que um pregador pode ter. Pedro pregou uma mensagem forte. Ele acusou os judeus de pecado. Na verdade, ele disse que eles haviam matado o autor da vida. Que contraste! Eles mataram aquele que os criou e lhes deu vida. Atos, capítulo 3, verso 11. E João, capítulo 1, verso 1 e 5. Atos 3, verso 11, nos mostra que Pedro cria que Jesus era Deus em carne. Assim, Pedro acusou seus ouvintes de um grande crime. Matar Jesus era um crime terrível, mas devemos ser cuidadosos para não acusar todos os judeus de matar Jesus. Nem todos os americanos eram escravistas. Apenas um número pequeno era culpado. Muitos americanos lutaram para libertar os escravos e a maioria sequer viu algum. Da mesma forma, nem todos os russos eram comunistas. Nem todos os alemães lutaram na Primeira Guerra Mundial. Nem todos os japoneses lutaram na Segunda Guerra Mundial. Nem todos os africanos lutaram em Ruanda. Nem todos os judeus crucificaram Jesus. Muitos judeus o amavam e acreditavam nele. De vez em quando, algumas pessoas e uma nação cometem um crime, mas não é justo culpar todos daquele lugar. Não merecemos o crédito por aquilo que outros fizeram. Tampouco merecemos a culpa pelo que outras pessoas fazem. A mensagem de Pedro passou de uma acusação para um convite. Uma verdadeira mensagem do Evangelho é sempre assim. Deus não nos chama de culpados para nos dizer que estamos condenados. Ele nos identifica como pecadores para nos oferecer salvação. Jesus não morreu para nos condenar, mas para nos salvar. João capítulo 3, verso 17. Deus faz com que olhemos para baixo com culpa. Então vamos procurar ajuda. Havia 2 tipos de pecados no Antigo Testamento. Primeiro, havia pecados cometidos de propósito. Não havia perdão por um pecado cometido propositalmente. Esses foram os pecados que alguém planejou cometer. Talvez um homem odiasse outro homem. Se ele matou esse seu inimigo, sua culpa permaneceu. Não havia nenhum lugar onde esse assassino pudesse se esconder. Para ele não havia cidade de refúgio. Se ele se agarrasse ao altar, poderia ser arrastado para longe dele. Não havia sacrifício ou perdão pelos pecados de pessoas que planejavam fazê-lo. A culpa dos pecados intencionais permaneceu.
Números capítulo 15, versos 30 a 31. Em segundo lugar, também havia os pecados por ignorância. Esses foram pecados acidentais. Eles eram pecados que uma pessoa não planejou ou pretendeu cometer. Por exemplo, a cabeça do machado de um homem pode voar e matar alguém. Isso foi um acidente. Ele poderia ser perdoado. O boi de um homem pode chifrar alguém. Um homem poderia ser perdoado por isso a primeira vez que aconteceu. Levítico 4, verso 2, Levítico 4, verso 22, 27, Levítico 5, verso 15 ao 18 e Números capítulo 15, verso 27 a 29. E daí? Os judeus que mataram Jesus o fizeram acidentalmente ou propositalmente? Eles planejaram matá-lo ou simplesmente aconteceu? Eles planejaram isso. Ele não foi morto por uma flecha perdida. Eles o pregaram na cruz. O pecado deles foi proposital. No entanto, note as palavras de Pedro. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também vossos príncipes. Atos 3,17. Incrível. Pedro chama os pecados deles de um ato de ignorância. Ele coloca o pecado deles no grupo de pecados que Deus perdoa. Por um lado, eles assassinaram Jesus de propósito. Por outro lado, eles não reconheceram que ele era o Messias. Atos 13, 27. Deus oferece maior graça sob a nova aliança. Contemple as boas novas do Evangelho. Deus está disposto a tratar nossos pecados como pecados de ignorância, ou seja, Ele está disposto a nos perdoar. Lembre-se da atitude de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Lucas capítulo 23, verso 34. Deus considera que nós, pecadores, não sabemos totalmente o que estamos fazendo. Ele reconhece que não entendemos totalmente o quanto prejudicamos e aos outros. Graça, incrível, quão doce é o som. Deus está disposto a perdoar aqueles que assassinaram seu filho. Certamente, Ele também perdoará os nossos pecados. Quais são as condições de Deus para o perdão? Ele exige que nos arrependamos. Isso significa abandonar nossos pecados. Então, devemos nos voltar para Ele. Atos 3:19. Arrepender-se e abandonar os pecados não é o mesmo que parar de pecar. Não podemos nos salvar de nossos pecados. Todos podem se arrepender, mas ninguém pode quebrar as cadeias de seu próprio pecado. Os alcoólatras não conseguem se salvar do álcool. Aqueles que com amargura não podem se livrar do ódio. Uma pessoa com maus hábitos não pode quebrá-los. Cada um de nós precisa de um Salvador. E o nome Jesus significa Salvador. Ele dará à luz um filho e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, verso 21. Nossa parte é nos arrepender e abandonar o pecado. A sua parte é nos salvar de nossos pecados. Ninguém mais pode nos perdoar e nos libertar dos pecados. A salvação não se encontra em nenhum outro, porque não há nenhum outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual esperamos ser servido. Atos 4, verso 12. Todos os que deram as costas para Deus e o rosto voltado para o pecado estarão perdidos, mas todos os que derem as costas para o pecado e o rosto voltado para Jesus serão salvos. Vamos ao segundo destaque. Deus deseja renovar e abençoar as pessoas. Leia
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos, capítulo 3, versículo de número 19. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido que cada um se aparte das suas perversidades. Atos 3, verso 26. Desde o Éden, o diabo confunde as pessoas. Ele distorce os seus pensamentos. Como? Dizendo a eles que o pecado é uma bênção e que uma vida santa é uma maldição. Isso está ao contrário. O pecado traz problemas, maldições e angústias, traz pobreza, doenças e tristeza. O caminho do pecador é difícil, Provérbios 13, verso 15. Os ímpios são como um mar revolto que não pode descansar. Não há paz, diz o Senhor, para os ímpios. Isaías 57, verso 20 e 21. Os prazeres do pecado duram pouco tempo. Hebreus, capítulo 11, verso 25. Então, a pessoa deve colher o que foi semeado. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Ainda assim, Satanás convence alguns a segui-lo e fugir de Deus. É uma bênção ter nossos pecados apagados. É maravilhoso estar livre da culpa e do medo e do julgamento. É um prazer fazer as pazes com Deus. Jesus não veio para deixar as pessoas tristes. Ele veio para que tivéssemos vida abundante. João, capítulo 10, verso 10. Ele veio para nos trazer alegria. Uma pessoa faminta fugirá da comida. Uma pessoa doente se esconderá de um médico. Será que uma pessoa com frio se afastará do fogo? Uma pessoa cansada recusará um lugar para descansar? Uma pessoa triste recusará uma nova canção para cantar? Uma pessoa pobre recusará riquezas eternas? E ainda, algumas pessoas fogem do nosso amoroso Pai Celestial. Seu único desejo é nos refrescar e nos abençoar. Seu único desejo é que recebamos as boas dádivas que Ele tem para nós. A salvação traz refrigério e bênção agora e mais tarde. A bênção do Senhor enriquece e não adiciona tristeza. Provérbios 10, verso 22. Vamos ao terceiro destaque. O diabo deseja desencorajar aqueles que trabalham para Deus. Leia. Falam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentindo-os por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos, e o prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Atos, capítulo 4, verso 1 ao 3. Observe que foram os saduceus que ficaram aborrecidos, chateados. Eles não acreditavam na ressurreição, milagres ou em um Messias pessoal. Portanto, eles estavam com raiva de Pedro e João. Esses apóstolos curaram um aleijado em nome de Jesus. E eles estavam ensinando às pessoas que Jesus é o Messias. Portanto, os saduceus os colocaram na prisão. Mais tarde, o Sinédrio os advertiu para não usar o nome de Jesus. Atos, capítulo 4, 17 ao 20. Satanás fica chateado com as boas ações em nome de Jesus. Pedro e João foram presos porque fizeram um ato de bondade com um aleijado. Atos 4, verso 9. Não espere elogio de todos pelas boas ações que você faz.
9 dos 10 leprosos nem mesmo disseram obrigado quando Jesus os curou. Lucas 17, verso 11 ao 19. Um crente ensinou histórias da Bíblia para crianças. Ela ensinou sobre Jonas, Daniel na cova dos leões e outros. Um pai reclamou que essas histórias deixavam seu filho com medo de dormir. Outro crente visitou várias casas para a igreja. Algumas pessoas foram rudes com ele. Um crente levava um pouco de comida para pessoas famintas. Outros reclamaram que não receberam. Outro crente liderou o canto. Alguns disseram que as músicas eram muito lentas. Outros disseram que elas eram rápidas demais. Alguns não gostaram das músicas escolhidas. Um crente trabalhou duro para limpar a igreja. Nenhum membro percebeu. Não espere que todos aplaudam quando você faz boas ações. As pessoas criticaram Jesus e João Batista pelo bem que fizeram. Mateus 11, 18 a 19. Os apóstolos foram presos porque curaram um aleijado. Só faça boas obras para agradar ao Senhor. Mateus 6, 1 a 18, Lucas 17, verso 10, Colossenses 1, 10. É Ele que vai te recompensar, mas cuidado com os homens. Mateus 10, 17 a 22. Thomas não foi tão abençoado quanto a maioria das outras crianças. Desde o nascimento, ele não conseguia ouvir nem falar. Quando ele tinha cerca de 5 anos, algumas pessoas o ensinaram a capinar. Ano após ano, ele trabalhou muitas horas no campo. Alguns crentes ouviram falar dele. Eles o levaram para um avivamento sobre uma grande tenda. Lá, Deus o curou completamente. Mais tarde, ele se casou e começou a testemunhar sobre sua cura. Mas muitos se opuseram a ele. Por quê? Porque suas igrejas ensinavam que Deus não cura nos dias de hoje. Uma noite, o Senhor acordou Thomas. Uma voz interior o alertou para sair de casa. Ele e sua esposa escalaram uma grande colina próxima. Pouco tempo depois, pessoas de aldeia cercaram sua casa. Eles bloquearam todas as portas e janelas para que não abrissem. Em seguida, eles queimaram a casa até o chão. Thomas e sua esposa ficaram chocados. Essa foi a resposta dessas pessoas às boas notícias. Por que as pessoas os odiavam? Mas da mesma forma, os profetas foram perseguidos. Mateus capítulo 5, verso 11 a 12. Satanás faz tudo o que pode para desencorajar os crentes. No entanto, não desanimemos. Segundo Crônicas 4:1. Vamos ao quarto destaque. Deus é soberano. O Sinédrio era a principal corte judaica. Era formado por 3 grupos. Esses eram os governantes religiosos, anciões e mestres da lei. Atos capítulo 4, verso 5. O Sinédrio era um grupo poderoso de líderes religiosos. Eles tinham autoridade para colocar pessoas na prisão. Em Atos capítulo 6, veremos que o Sinédrio foi o responsável pela morte de Estevão. Pedro e João falaram com ousadia ao Sinédrio, mas o Sinédrio ordenou que eles não falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Atos capítulo 4, verso 18. Além disso, esses líderes endurecidos adicionaram mais ameaças. Atos 4, verso 21. Pedro e João ficaram ansiosos ou com medo. Nós não sabemos. Às vezes, as pessoas são ousadas, mas ficam com medo. Depois, mesmo o maior dos servos de Deus deve superar pensamentos de medo. Atos 18, 9 a 10,
2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Abraão foi corajoso à guerra contra vários reis. Isso exigiu muita coragem. Ele tinha apenas 318 homens, que ele próprio treinou. Mas pela fé ele conquistou aqueles reis e trouxe Ló para casa. Depois, Abraão começou a ter medo. Perguntas bateram em sua porta. O que aconteceria a seguir? Aqueles reis, com todos os seus milhares de soldados, viriam e o destruiriam? Mas o Senhor sabia que Abraão estava com medo. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Gênesis 15:1. Abraão respondeu: Senhor Deus. Gênesis 15:2. Os medos de Abraão silenciaram quando ele focou em Deus, nosso Pai. Nos mantém em perfeita paz enquanto confiamos nele. Isaías 26, verso 3. A cura para o medo é uma nova visão de quem é Deus. Os apóstolos estavam com medo depois que os líderes religiosos mataram Jesus. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou-se, pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou as mãos e o lado, e os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. João, capítulo 20, verso 19 e 20. Paz e alegria conquistaram o medo quando lembramos que é o Senhor. Para mais ilustrações nesse tema, podemos ver Atos 18, 9 a 11, Atos 27, 22 a 25. Pedro e João reportaram tudo o que os sacerdotes e os anciões disseram. Eles não esconderam nenhuma informação. Então os crentes oraram juntos em voz alta. No entanto, uma pessoa provavelmente os guiou na oração. Atos 4, do verso 24 ao 30. Quando um crente guia uma oração, todos os crentes no grupo devem orar e não apenas ouvir. Note que suas orações começaram com ó soberano. Essas duas palavras são traduções de uma palavra grega, do grego de despotes. Quando dizemos que Deus é soberano, queremos dizer que Ele é quem está com total controle de tudo. Ele tem todo o poder e autoridade. Parecia que o Sinédrio estava com controle, mas os crentes levaram seus pensamentos do problema para a solução. Eles elevaram seus corações e mente para os céus. Eles lembraram uns aos outros que Deus ainda está no trono. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Atos 4, verso 24. Sua oração era centrada em Deus. Eles colocaram Deus entre eles e seus problemas. Eles podiam ter reclamado e resmungado. Eles podiam ter dito: ó Deus, pecadores nos bateram, não merecemos isso. Ou os apóstolos podiam ter orado como uma vez oraram: nos salve, Senhor. Iremos afundar. Mateus 8, verso 25. Talvez tenham se lembrado que Jesus sempre os repreendia quando eles focavam apenas no problema. Ao invés disso, dessa vez, eles focaram em Deus. Como resultado, Deus os abençoou. Quando oramos, é sempre bom centralizar nossos pensamentos em Deus. Isso coloca as coisas em perspectiva. Conforme focamos nele, nossos corações se encheram de fé. É bom levar nossas necessidades para Deus,
Mas nossas orações devem sempre começar focando em que Deus é e tudo que Ele faz por nós. Não há ninguém como nosso Deus. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Romanos 8, verso 31. Aqueles que lutaram contra Deus vão perder a guerra, porque bradaram aos gentios e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes juntaram a um contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Atos 4, 25 a 27. Veja também Apocalipse 11, 18. Algumas vezes parece que o diabo está no controle. Pecadores perseguem os crentes. Coisas acontecem e nós não entendemos. Acidentes acontecem. Nesses tempos, precisamos nos lembrar de que Deus é soberano. Precisamos elevar nosso escudo da fé, de forma que o inimigo não nos machuque nos tempos de adversidades. Deus é soberano. Mesmo a morte de Jesus era plano de Deus. Atos 4, 28. Era a vontade de Deus que José fosse vendido como escravo. Seus irmãos planejaram mal, mas Deus tinha planos de bem. Gênesis 50, verso 20. Da mesma forma, Deus estava no controle quando Jó sofreu, e era a sua vontade que os crentes em Filipos sofressem. Filipenses 1, 29. Compare também com 1 Pedro, capítulo 2, verso 18 ao 25, 1 Pedro 4, 1, verso 14, 16. Se agarre à sua segurança, Hebreus 10, verso 35 a 39. Vamos ao quinto e último destaque aqui. Deus deseja encher os crentes com o Espírito Santo. Às vezes é bom orar para que Deus mude as pessoas ou circunstâncias, mas não é assim que os crentes oram em Atos 4, 24 a 30. Eles não oraram para que Deus mudasse o sinédrio. Eles oraram para que Deus os mudasse. Frequentemente oramos para que Deus mude os outros. Na maioria das vezes, somos nós que Deus quer mudar. O plano de Deus para nos mudar é por meio de seu Espírito. Existem áreas em suas vidas que precisam ser mudadas. Não tente como sua própria força. Ore para que Deus o ajude por meio do seu Espírito Santo. Alguns podem dizer, já fui cheio do Espírito Santo para falar em línguas. A esses respondemos, maravilhoso. Mas lembre-se, há apenas um batismo no Espírito, mas há muitos enchimentos. Os apóstolos já tinham sido cheios do Espírito no dia de Pentecostes, em Atos 2, mas em Atos 4 registra que todos os crentes, incluindo os apóstolos, ficaram cheios novamente. Depois de orarem, o local onde se reunia foi abalado, e todos foram cheios do Espírito Santo e falaram a palavra de Deus com ousadia. Atos 4:31. Precisamos ser recarregados com o Espírito Santo por duas razões. A primeira razão é que vazamos. O rosto de Moisés brilhou quando ele saiu da presença de Deus. Êxodo 34, verso 29. Por um tempo, a glória de Deus foi grande sobre ele. Moisés colocou um véu sobre o rosto, mas com o passar do tempo, a glória se desvaneceu. Logo, Moisés já não precisava de um véu. O encontro de ontem com Deus pode não ser suficiente para hoje. Pode haver algumas vezes que você seja como Elias. Você pode receber energia suficiente para viajar 40 dias. 1 Reis 19, versos 7 e 8.
Mas geralmente o pão de ontem não é suficiente para o apetite de hoje. O trabalho e as provações de cada dia nos levam a usar nosso poder espiritual. Portanto, precisamos ser recarregados frequentemente com a presença de Deus. Em segundo lugar, precisamos ser recarregados porque expandindo ou gastamos, não é? O espírito que há em nós. Uma pessoa que peca um pouco se expande, ou seja, logo ela pode pecar muito. No início, Judas só tinha espaço no seu coração para um pequeno pecado. Ele roubou algumas moedas, mas sua capacidade para pecar aumentou. No final, havia espaço para o próprio Satanás no coração de Judas. Da mesma forma, a capacidade de uma pessoa para Deus pode aumentar. Uma criança aumenta em conhecimento e força dia a dia. Da mesma forma, podemos conter mais de Deus à medida que cresçamos na graça. Portanto, cada um de nós deve ter o hábito de buscar mais de Deus. Aqueles que têm fome e sede de Deus serão saciados e reabastecidos. Enchimentos novos e frescos do Espírito Santo são parte da maravilhosa provisão de Deus para todos os crentes. Vamos aos exercícios 3:12. Assinale com X a alternativa correta. Pedro confessou que não podia curar por suas próprias forças. Pedro e João eram conhecidos por... tá certo. A é a correta. Vamos ver também outra. Os líderes judeus, perceberam que Pedro e João viveram com Jesus e era o centro de suas mensagens. Aqui é a D, as alternativas A e C estão corretas. 3:13, assinale com X a alternativa correta. A letra A, tá certo. Pedro acusou o judeu de ter matado. Pedro não deveria... Deus está disposto a perdoar todos que se arrependem. Também tá certo. Pedro não deveria acusando todos os judeus de haverem matado Jesus. Essa B não é certa. Vamos ficar com... letra C, Deus está disposto a perdoar todos os que se arrependeram. 3:14, assinale com X a alternativa correta. Havia dois tipos de pecado no antigo, havia pecados intencionais, pecados por ignorância, todas estão corretas. Quais as condições de Deus para o perdão? A letra B, devemos nos arrepender de nossos pecados. E também a letra D, a D está mais correta, devemos nos arrepender e abandonar nosso pecado. 3:15, letra D. 3:16 a 3:20, marque C para certo e para errado. O diabo confunde as pessoas dizendo que o pecado traz problemas, maldições, tristeza. Errado. O diabo diz que traz felicidade, né? Errado. 3:17, o diabo diz que o caminho do pecador é difícil, errado. 3:18, o diabo diz que tudo que a pessoa semear, isso ela colherá, errado novamente. Deus deseja abençoar e dar vida em abundância, certo. Pedro e João foram encorajados porque fizeram um ato de bondade com um aleijado, certo. 3:21, faça boas obras para que todos o aplaudam, errado. Faça tudo para agradar a Deus e não aos homens, certo? A 3:22, 3:23, a morte de Jesus era o plano de Deus, porque ele é soberano, certo? E 3:24, necessitamos ser recarregados com o Espírito Santo para que possamos cumprir nossa missão que Deus nos confere. Muito bem, vamos agora ao texto 3, o crescimento da igreja por meio da união e pureza, Atos 4:32 a Atos 5:11. O crescimento da igreja por meio da união. Atos 4:32 a 37 nos lembra também Atos 2:42 ao 47.
Essas duas passagens enfatizam a unidade dos crentes e que todos os crentes foram cheios do Espírito Santo, Atos 4:31. O Espírito ajudou a uni-los pelo mesmo 6 maneiras. Vamos abordar 6 maneiras. Primeiro, ele estava disposto a deixar de lado pequenas diferenças. Eles concordavam nas grandes coisas que realmente importavam. Às vezes, crentes ficam divididos por pequenas coisas. Uma igreja dividida sobre cor e tinta nas paredes. 2 diáconos brigaram por meio da igreja. Um professor saiu porque queria uma sala de aula maior. 2 irmãs discutiram quais músicas eram as melhores. Os apóstolos discutiram sobre as melhores posições. Mateus 20, verso 20 a 28. Paulo e Barnabé separaram por causa de João Marcos. Atos 15, 36 a 40. Os crentes são todos diferentes. Eles raramente concordam com todas as pequenas coisas, mas, ao sermos cheios do Espírito, podemos concordar nas grandes coisas. Em segundo lugar, eles relacionaram o financeiro ao espiritual. Jesus diz que o tesouro e o coração de uma pessoa caminham juntos. Mateus 6, verso 21. Tal pessoa é espiritual, não se pode dizer pelo quão alto ela bate palmas. Você não pode saber por quão alto ele pula ou ela pula. Você não pode ter certeza porque quão bem ele canta, mas você pode saber muito pela forma como ele gasta o seu dinheiro. Uma pessoa espiritual paga o dízimo e uma pessoa espiritual dá ofertas para ajudar os necessitados. Quando os crentes foram cheios do Espírito Santo, eles compartilharam aquilo que eles tinham. Às vezes, apenas um pouco do Espírito e muito do eu. Nesses tempos, somos mesquinhos. Esquecemos que quem come sozinho, morre sozinho. Pessoas mesquinhas não querem compartilhar Jesus ou riquezas. Quando estamos cheios de nós mesmos, não temos vontade de compartilhar. Nós nos concentramos em nossas próprias necessidades, mas aqueles que são cheios do Espírito são generosos. Sua presença nos faz compartilhar com outras pessoas. Quanto menos do Espírito de Deus uma pessoa tem, mais mesquinha ela é. Quanto mais o Espírito de Deus uma pessoa tem, mais generosa ela é. É uma das razões pelas quais os primeiros crentes se uniram e foram eles tão generosos. Terceiro, os crentes compartilham por vontade própria. Ninguém foi forçado a compartilhar. Em seitas e membros geralmente são obrigados a vender seus bens. No comunismo, o governo possui tudo e o povo não possui nada. No socialismo, existe apenas um nível. Ninguém tem mais ou menos que os outros. Mas a igreja primitiva não era como uma seita, não era comunista ou socialista. Eles não eram forçados a dar. A terra de Ananias pertencia a ele, e depois que ele vendeu, o dinheiro pertencia a ele, Atos 5:4. Ele era livre para dar tudo, uma parte ou nada. Alguns tinham mais do que outros, alguns ficavam com mais do que outros. Alguns crentes espirituais tinham casas para reuniões de oração e comunhão, Atos 2:46, Atos 12:12. Crentes vendiam suas coisas em momentos diferentes. Lucas nos conta que eles vendiam de tempos em tempos, Atos 4, verso 34. O mundo nota que somos diferentes quando compartilhamos. O mundo diz, pegue tudo o que puder e fique com tudo o que for possível. Mas o Espírito de Deus torna os crentes diferentes daqueles do mundo. O mundo sabe que somos seus discípulos por causa de nosso amor uns pelos outros. João 13, verso 35. Pois somos mais semelhantes a Deus quando damos. João 3,16, 2 Coríntios 8, verso 8 e 9. Compartilhar é um sermão que toca os incrédulos. Os cidadãos de um país se uniram em uma guerra pela independência. Eles tinham um inimigo em comum
com que lutar. Esse é um propósito uniu. Ajudou-os a amar uns aos outros. Alguém escreveu uma música para descrever essa união, e a música dizia: percebi grande amor entre homens e mulheres, ainda que tivesse só um grão de feijão, eles dividiram. A igreja primitiva tinha esse tipo de amor. Quarto, Deus os estava guiando. A perseguição crescia em Jerusalém. Em breve, os crentes seriam presos, mortos ou expulsos das cidades. Atos 8:1. Assim, o Espírito os guiou à venda de muitas posses. Muitos perderam o que não venderam. Isso nos lembra dos crentes judeus em Hebreus 10:34. Alguns foram lançados na prisão, outros tinham sua propriedade apreendidas e roubadas por não crentes. Só Deus sabe o futuro. Quando Ele nos guia para doar, doamos. É sempre sábio dar o que não podemos manter. Assim ganhamos uma recompensa no céu que não podemos perder. Quinto, eles compartilham com aqueles em necessidade. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido. Atos 3, verso 34. O verdadeiro cristianismo é prático. Fé verdadeira ajuda aqueles que precisam. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Tiago 2, verso 15 e 16. Nisso conhecemos que é o amor. E Jesus deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3, 16 a 18. A igreja não deveria ajudar pessoas preguiçosas. Paulo diz que aqueles que não trabalham não deveriam comer. 2 Tessalonicenses 3:10. Mas tempos difíceis também se abatem sobre pessoas trabalhadoras. Acidentes, doenças e mortes visitam todas as casas. Assim, crentes cheios do Espírito Santo dividem com aqueles que passam por necessidades. Hoje você poderá ser quem dá amanhã o que recebe. Aqueles que sofrem merecem nossa ajuda. É sempre mais prazeroso ser quem dá. Sexto, eles organizaram as ofertas com integridade. Os apóstolos não aceitavam dinheiro de ninguém de forma privada. Isso poderia trazer perguntas e dúvidas. Ao invés disso, as ofertas eram feitas em público. Em uma reunião de crente, as pessoas traziam suas ofertas e as colocavam aos pés dos apóstolos. Assim, todos podiam ver quanto dinheiro era ofertado. Dinheiro esse que era colocado em uma reserva comum e distribuído para aqueles que precisavam. Isso evitava acusações e criticismo. Ninguém podia dizer: dei a Tomé uma bolsa cheia de prata. Me pergunto se ele guardou para si ou usou com aqueles que precisavam de ajuda. É importante lidar com ofertas de forma cuidadosa, sobre os olhos de Deus e das pessoas. 2 Coríntios 8, versos 16 a 21. Gerir dinheiro de forma honesta abre o caminho para promover união. Lucas gosta de ilustrar suas afirmações. Anteriormente, ele disse que Deus estava fazendo milagres especiais, Atos 2, 43. Então, ele ilustra como a cura do pedinte aleijado. Agora, em Atos 4, 32 a 37, ele diz que as pessoas compartilhavam. E então fala de histórias de José ou Barnabé. Todos os bons pregadores, professores e escritores ilustram suas afirmações.
No Evangelho de Lucas, 3 de 4 palavras de Jesus era parte de uma ilustração. José ou Barnabé era um levita com propriedades. Levitas não tinham propriedades herdadas na Palestina. Talvez suas propriedades fossem Chipre. Mais tarde vemos que Barnabé navega para Chipre. Com Paulo, Lucas introduziu Barnabé cedo em Atos. Barnabé era um bom exemplo daqueles que se importavam com os necessitados. De passagem, observe que Barnabé foi o nome que os apóstolos deram a José. Bar significa filho, Nabé significa encorajamento, consolo na língua aramaica. A Bíblia não ensina que é necessário ter um novo nome de cristão. Existem apenas algumas pessoas, como Abraão, Sara, Pedro e Barnabé, que receberam novos nomes. Mas a Bíblia ensina que novos nomes estão relacionados a personagem ou ação. Por que os apóstolos chamaram José de Barnabé? Eles deram a ele um nome baseado em suas ações. Barnabé era conhecido por encorajar as pessoas. Da mesma forma, Jesus, certa vez, chamou Tiago e João de filhos do trovão. Por quê? Por causa de suas ações. Eles queriam trazer julgamento sobre seus inimigos. Marcos 3,17. O Senhor prometeu dar a cada crente um novo nome. Apocalipse, capítulo 2, 17. Talvez nossos novos nomes estejam relacionados às nossas ações na terra. Deus e outros nos observam. Eles veem coisas sobre nós que se destacam. Que novos nomes você daria aos crentes que conhece com base em suas ações? Outros podem não lhe dar um novo nome, mas eles podem, cada um de nós está ganhando um novo nome por suas ações. Viva de uma maneira que ganhe um novo nome de que você goste. Falemos do crescimento da igreja por meio da pureza. Vamos a esse texto. Barnabé gostava de encorajar as pessoas. Ele estava sempre disposto a ficar em último lugar. Ele não sentia necessidade de sentar na frente da sala. Ele gostava de ajudar os outros a se tornarem tudo o que podia. Barnabé tinha um jeito de manter o foco longe de si. Diferente de Barnabé, Lucas introduz agora Ananias e Safira. Ananias significa o Senhor é gracioso. Safira provavelmente se refere à linda pedra de Safira, Apocalipse 21, 19. Diferente de Barnabé, seus nomes não combinavam com suas ações. Ananias e Safira eram invejosos. Eles queriam ser respeitados como Barnabé. Talvez quisesse que os apóstolos lhe dessem nomes novos até. Esse casal era sábio em seus próprios olhos. Eles não percebiam, no entanto, que estavam nos portões do julgamento. A história de Ananias e Safira enfatiza 3 grandes verdades. Primeiro, Deus é o único que pode julgar pecados. Em momentos-chave da história, Deus usa julgamentos para nos lembrar que Ele é o nosso juiz. Ele julgou Nadab e Abiú. Logo após a finalização da nova tenda de adoração, Levítico 10, 1 e 2, ele julgou Acã, depois que os israelitas entraram na terra prometida. Josué, capítulo 7, julgou a família de Eli, aqueles que olharam dentro da arca quando Samuel começou a governar. 1 Samuel 4 ao 6. Julgou a Uzá por trocar na arca da aliança, quando Davi se tornou rei, 2 Samuel 6, versos 6 e 7. O Senhor julgou também Ananias e Safira quando a igreja começou, Atos 5, verso 1 a 10. Esses atos de julgamento nos lembram que Deus é santo. Ele julgará os pecadores de cada um de nós. O diretor de uma escola bíblica estava roubando dinheiro. Professores não recebiam seus pagamentos e estudantes não tinham comida.
Ainda assim, o diretor continuou a roubar. Ele não se arrependeu dos seus pecados. Um dia, ele de repente morreu em um acidente de carro. Apenas Deus sabe se isso foi um julgamento, mas todos sabemos que se fosse nós o juiz, não seríamos julgados. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 31. Os pecados de alguns homens são manifestos, precedendo o juízo, e alguns manifestam-se depois. 1 Timóteo 5, 24. Se os pecados do crente são óbvios, a igreja deve julgá-los. Deus nos deu essa responsabilidade, Mateus 18, 15 a 20. Dá os passos para julgar os pecados dos crentes, 1 Coríntios 5. Dá exemplo acerca de um membro da igreja. Paulo manda que a igreja o julgue. Por quê? Existem dois motivos. O primeiro é restaurar a pureza da igreja. Um pouco de mofo pode se espalhar por toda a massa. 1 Coríntios 5, verso 6. O fermento. O pecado de Ananias e Safira afetaria muitos. Segundo, julgar um pecador pode salvar aquela pessoa do pecado. 1 Coríntios 5, 5. Alguns crentes se recusam a receber disciplina, mas outros são salvos por esse ato de amor. Mateus 18, verso 15, 2 Coríntios 2, 5 e 11. Deus julgou Ananias e Safira de uma forma não muito comum. Poucos pecadores foram julgados daquela maneira, mas ele quer que a sua igreja seja pura. A igreja está ajudando os crentes com disciplina, seus membros por conta do pecado. Um pai amoroso disciplina seus filhos que pecam, e uma igreja amorosa deve fazer o mesmo. O dia está chegando, quando Jesus irá julgar os segredos de nossos corações. Romanos 2, verso 16, 1 Coríntios 4, 5. É melhor ser julgado agora do que mais tarde. João era um líder entre os jovens de uma igreja. Um dia conseguiu um ótimo trabalho. Ele começou a se portar de forma orgulhosa, talvez se esquecendo que o orgulho pode transformar um anjo em um demônio. Em seu orgulho, João começou a dar mau testemunhos de Cristo. Ele levou muitos jovens da igreja para as pistas de dança. Lá eles dançaram e beberam, muitos se embebedaram. Os líderes da igreja souberam do pecado de João. Em amor, eles decidiram discipliná-lo. Mas João se recusou a aceitar. Ele deixou a igreja dizendo que os líderes eram hipócritas. Mas como Ananias e Safira, João era quem era o hipócrita. Em segundo lugar, a história de Ananias e Safira nos lembra que Deus se preocupa com a verdade. Jesus diz que ele é a verdade, João 14, 6, e que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, João 16, 13. Pedro diz que Ananias mentiu para o Espírito Santo, Atos 5, 3. Pedro disse a Ananias, você mentiu aos homens somente, mas a Deus, Atos 5, 4. Junto esse verso, Atos 5, 3 e 4, nos mostra que o Espírito Santo é Deus. Portanto, quando mentimos para o Espírito Santo, mentimos para Deus. Deus está presente em sua igreja, ele vive em seu povo, a igreja é o seu templo, a igreja é o seu corpo. Portanto, uma pessoa que mente para um crente também mente para Deus que habita no crente. O diabo é o pai da mentira, João 8,44. Satanás mentiu e por meio de Satanás, de Ananias e Safira, ele tentou enganar as pessoas. Quando o diabo fala em derrotar a igreja de fora, ele tenta de dentro. Ananias e Safira concordaram com Satanás. Eles parecem ser crentes que abriram seus corações para a mentira de Satanás. Eles fizeram um pequeno lugar para o pecado, mas do pecado de 1 polegada, ele leva 1 milha. Dê ao pecado 1 centímetro e ele o levará a 1 quilômetro.
No final, Satanás encheu os seus corações, Atos 5:3. Ele não sobrou lugar para o Espírito Santo. Satanás tem muitas ferramentas, mas a mentira é a alça que serve para todas. Quando andamos na verdade, temos comunhão com Deus. Quando mentimos, temos comunhão com Satanás. Mais cedo ou mais tarde, Deus julgará Satanás e a todos os mentirosos. Apocalipse 21, verso 8. Terceiro, os filhos de Deus andam na luz, mas os filhos de Satanás andam nas trevas. Parece que os costumes funerários eram diferentes naquela época. Ananias estava morto e foi enterrado em pouco tempo. Eles nem avisaram a viúva. Safira chegou cerca de 3 horas depois de Ananias. Ela não tinha ideia que ele estava morto e enterrado. Satanás sempre mantém seus servos no escuro. Safira também foi a única mulher na Bíblia que ficou viúva apenas 3 horas. Ela vai morrer logo após. Não temos a certeza de como Pedro sabia que Ananias estava mentindo. Talvez tenha sido um dom espiritual de conhecimento, ou talvez alguém descobriu e falou sobre o seu pecado secreto. O pecado é difícil de manter escondido. As pessoas falam. Tenha certeza de uma coisa, seus pecados vão descobrir hoje, ou seja, eles serão revelados em público. Números capítulo 32, verso 23. Não temos certeza de como Pedro sabia que Ananias estava mentindo, mas ele sabia. Ele também sabia que Safira estava mentindo. Ela estava no escuro e não sabia o que estava acontecendo. Em contraste, Pedro sabia o que havia acontecido e o que aconteceria a seguir. Deus deu a ele um dom espiritual de compreensão. Talvez tenha sido um presente de conhecimento. Observe que Pedro sabia que Safira morreria antes que acontecesse, Atos 5:9. Satanás mantém seus servos no escuro, mas Deus mantém os seus servos na luz, João 15:15. Algumas pessoas imaginam que devemos reduzir os padrões de santidade e verdade para progredir. Isso nunca foi verdade. A igreja é sempre mais forte quando temos uma visão da santidade de Deus. O respeito da igreja por Deus cresceu depois da morte de Ananias e Safira. Grande temor apoderou toda a igreja e de todos que ouviram sobre esses eventos. Atos, capítulo 5, verso 11. Além disso, a igreja não se tornou menor por causa da pureza e da verdade. Ele cresceu. No entanto, cada vez mais homens e mulheres creram no Senhor e foram acrescentados ao seu número. Atos 5:14. Isso nos leva à próxima sessão. Marque-se para certo e para errado. Sermos cheios do Espírito Santo nos torna disposto a deixar de lado pequenas diferenças e concordar com o que realmente importa, certo? 3:26. Uma forma de percebermos se uma pessoa é espiritual é ver como ela gasta o seu dinheiro, certo? 3:27. Quando estamos cheios de nós mesmos, temos vontade de compartilhar, certo? Errado aqui, quando estamos cheios do Espírito, errado, não é de nós mesmos. 3:28. Se compartilhar o que temos com os outros, o mundo saberá que somos discípulos de Jesus. Certo. Assinale com X a alternativa correta. A igreja deveria ajudar os necessitados. Letra D. Devemos compartilhar o que temos por vontade própria. Letra C. 3:31. Por que Deus julgou Ananias e Safira de uma forma tão incomum? Porque ele é a verdade e eles mentiram, porque ele quer que sua igreja seja pura, certo? Porque ele quer todas estão corretas. Marque-se para certo e para errado. Ananias e Safira mentiram para Deus, certo? Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, não para Deus, é errado.
Ao mentir para o Espírito Santo, sim, eles mentiram, mas também foi para Deus. Errado. 3,33. 3,34. Devemos reduzir o padrão de santidade e verdade para que a igreja cresça. Errado. E 3,35. O respeito da igreja diminuiu depois da morte de Ananias e Safira. Errado também. Aumentou o temor. Muito bem, nós já cobrimos aqui quase 1h40, não é? O texto 1, 2 e 3 desta lição, que é bem longa. Nós agora vamos tirar um pequeno intervalo e aí voltamos ainda para a lição de número 3, o texto 4 e 5, aonde concluiremos a lição de número 3. Então, tire um pequeno intervalo e voltamos para o texto 4 e o texto 5 para concluir a lição de número 3, não é? Texto 4 e 5 ainda para concluir a lição número 3. Se você não é aluno da ETAD, mas gostaria de ser, entre em contato conosco, nós daremos acesso ao material didático, daremos acesso ao WhatsApp do aluno para você fazer as provas. Entre em contato. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. E se você assistir a aula para ganhar conhecimento, parabéns, continue, a aula é aberta. Está aí para vocês estudarem, aprenderem a palavra de Deus. Daqui a pouco voltamos para o texto 4 e 5, para concluir a lição 3 do livro de Atos dos Apóstolos. Tire 10, 15 minutos de intervalo e volte e assista o próximo vídeo. Daqui a pouco, texto 4 e 5.